Joé Martim. Também já aguardando nosso amigo aqui, o João Paulo, para a gente fazer aqui a nossa live. Estamos fazendo os testes. E aí, meu amigo? Ok, Silderlan, só um minuto. Deixa eu só mandar aqui para o pessoal o link, viu? Na hora, tranquilo, irmão. Deixa eu ver. Fabinho, nosso amigo. Bem-vindo, irmão. Deixa eu puxar aqui. Dá para ouvir? Deixa eu ver aqui. Alô? Testando o som aqui. Fabinho, nosso amigo. Bem-vindo, irmão. Deixa eu puxar aqui. Anderson, bem-vindo, irmão. Já vamos começar aqui uma live falando sobre questões econômicas com o nosso amigo economista João Paulo Macedo, do Naguarda, está compartilhando o link dos grupos. Nós vamos falar sobre desenvolvimento de microeconomias, uma Guedes, meu irmão. Vamos aí, já o João Paulo Macedo chega aí, a gente fazer a live sobre economia, sobre desenvolvimento, principalmente no município que está dando apoio à nossa candidatura, que é o município Aurora, e também que terá muito dos projetos que se basearão em cima das oportunidades que o próprio Maranguape também tem. Ed, meu irmão, abraço aí, tamo junto, tudo chegando dia de sábado, só aguardando aqui o nosso amigo João Paulo Macedo, economista. Nós vamos falar sobre economia, nós vamos pautar coisas produtivas. Então, vamos aguardar só o meu amigo que está compartilhando o link nos grupos, já a gente vai iniciar. Pode ficar à vontade, a live está rolando mesmo, tudo é ao vivo, e o bom de ao vivo são essas coisas que a gente pode fazer no improviso, né? O improviso é que faz a diferença do ao vivo.
E aí, como é que estão aqui em Maranguape? Tem água, pessoal? Está faltando água, né? Algumas residências estão reclamando, as pessoas estão reclamando pela falta de água. Nós temos aqui um problema de recurso hídrico em Maranguape e também de atendimento da própria parte da CAGES. Hoje que nós temos no nosso projeto uma cobrança para que ela também possa ser multada, né? Vamos lá aqui, nosso amigo mandou aqui, solicitação, aceito. Olá a todos. Já tem pessoal entrando aí. Tem como saber a quantidade de pessoas, Derlan, para assistir? Tem sim. Aqui já passaram 7 pessoas e tem 2 simultâneas. Uhum. O Val está dizendo que está sem som. Está com som agora, irmão? Oi, o som chegou? Me diga uma coisa. É virar assim, né? É melhor? É Pronto. melhor, né? Vou fazer essa parte aqui. Deixa eu virar aqui. E, Colocar o modo retrato. acho que esse slide, isso. Dá para ver o slide direitinho aí, dá? Dá assim. Aqui. Tô vendo o slide. Agora é só colocar um pouco mais alto aqui. Deixa eu ver se é melhor em pé. Deixa eu ver se fica melhor em pé. Assim, né? Mas o pior é que fica sem apoio. Eu acho que deitado tá melhor. Acho que deitado a gente consegue ter uma visão na horizontal. As pessoas que estão seguindo pode virar a tela do celular, que está na live, que é a forma horizontal. Isso facilita mais. Uhum. Então tá em ordem. É isso, Darlan. Pois é, eu quero... Pronto, ficou melhor, viu? Ficou melhor. Tá muito show. Ok. Boa noite ao pessoal, né, que está acompanhando a gente. E Exato. esperar mais um pouco, né? Esperar mais um pouco. Pode esperar, pode fazer o pessoal esperar seu problema. Vou pegar aqui um fone e uma garrafinha d'água. Já o pessoal tá entrando, já tá chegando. Aí. Tá ok, eu vou pedindo aqui pro pessoal entrar. Pronto, vamos aguardar agora a volta aqui do nosso amigo João Paulo. A gente vai iniciar. Tem um barulho lá no fundo, mas é por causa de uma carreata que já vai passar. Eu acredito, já que passa. Como é que está o áudio? Tá bom o som?
Então, enquanto o nosso amigo João Paulo chega, a gente tem aqui hoje uma proposta de fazer uma live voltada nos assuntos econômicos, as chamadas microeconomias desses municípios que estão em desenvolvimento ou com grande oportunidade de desenvolvimento. Nós vamos falar hoje do município de Aurora, um município que a gente tem aí os nossos amigos João Paulo Macedo e também o Elton, que também é conhecido como Jack Chan. Como estou candidato a deputado federal, temos um projeto proposto para levar desenvolvimento e lutar por projetos. Da mesma forma, também viso projetos a beneficiar aqui. Acho que a nossa amiga chegou aqui. Oi? Chegou. Vamos iniciarmos aqui. Ele voltou de novo. Fazer aqui o convite. Convidar aqui o nosso amigo João Paulo novamente para já entrar nessa live. Muitas pessoas aqui também pedindo para participar. Vamos lá. Pronto. Vamos lá, né? Então, pessoal, meu boa noite. Já temos quantas pessoas? Pode aqui, tá? Uhum. Pessoal, oi? Tem um barulhozinho aqui no fundo, né? Tá tendo barulho aí. É uma passeata aqui de um candidato, mas cada um fazendo o seu, né? É verdade. Temos quantas pessoas aí? Tinha 7, agora tem 2. Ô, rapaz, isso aí foi. Eu vou criar um projeto de lei, quando eleito deputado federal, a proibição de paredão de som de candidato. Vai ser igual o que acontece na Suíça, vai ser igual o que acontece na Holanda. Esse tipo de poluição sonora lá é proibido. Os candidatos, eles vão na rua, normal, como se fossem essas pessoas que entregam panfletos que a gente tem, faz uma propaganda audiovisual limpa. E mesmo assim lá tem eleições, tem um sistema democrático. No Brasil, a gente tem uma eleição que já foi atabalhoada, mas agora está dentro dos modos, né? Por exemplo, a gente já não tem mais muros pintados, graças a Deus, mas a gente tem que ver que tem muita coisa a melhorar. Eu acho que essa poluição sonora, ela não agrega valor, ela só é zoadenta. O que agrega valor é propostas, projetos, o que agrega valor é você conversar com a população. Já essa questão de barulho, megafone, carro, paredão, mini paredão, carreata, não agrega realmente, de fato, valor para quem quer projeto. É só para mostrar força. E aí, infelizmente, alguns candidatos, por não ter o privilégio de ter o fundo partidário, o fundo eleitoral, porque, enfim, é algo injusto mesmo da própria política, não tem como realmente fazer esses recursos, principalmente com um combustível muito caro, que é a gasolina. Se questionou tanto no começo o aumento desse produto, desses dois itens, diesel e gasolina, e agora a gente está vendo o povo aproveitando a baixa dele para fazer essas carreatas, passeatas, que muitas vezes, como eu falei, não agrega valor a projeto nenhum, é só mais barulho. Perfeitamente. Então, o nosso compromisso hoje é com a questão econômica de Aurora. Nós vamos hoje mostrar uma parte do perfil econômico, aquilo que a gente conseguiu pesquisando na internet, no site do IBGE, embora sejam informações soltas, vagas, que é economista, né, administrador, contabilista, contador, esse pessoal trabalha com informações concretas, com sistemáticas, né? Nós não trabalhamos com informações vagas, soltas. Nós não somos historiadores para trabalhar com indícios, né? Nós trabalhamos com informações
concretas, sólidas, né? Informações sistemáticas, exatamente. Quer dizer, tangível e do ponto de vista concreto, né? Então, as informações do IBGE, elas são muito defasadas, né? Mas nós vamos apontar aqui alguns dados, não só do IBGE, como da FUNSEMI, né? E eu consegui pegar através de reportagens, de jornal. Eu fui até no site dessas instituições, mas dificilmente a gente encontra alguma série histórica consistente, né, para a gente fazer uma análise técnica. Mas esse é um dos problemas. Nós, economistas, nós administradores, contabilistas, etc., é um dos problemas sérios que dificultam muito e não permitem um estudo sistemático para projetar, para fazer um planejamento a longo prazo. Esse é um problema sério. Então, nós vamos aqui agora mostrar aqui nos slides essa questão do perfil de Aurora. Então, tanto do perfil do ponto de vista estrutural, quanto do perfil do ponto de vista econômico. Então, eu vou virar aqui a câmera. Certo? Eu queria, antes de mais nada, lhe pedir que você se apresentasse, né? O pessoal está entrando, o pessoal está acompanhando. Você mostrar suas credenciais. Nós somos colegas, você é economista também. E queria muito que você mostrasse aqui suas credenciais. O porquê você hoje está candidato e é um candidato de altíssima qualidade para representar a Aurora. Eu quero que você agora, por favor, defina as suas credenciais, por favor. Pois bem, meu amigo, muito obrigado pelo espaço. Eu me chamo Suderlan Castro, como todos sabem, sou candidato a deputado federal. O número aqui é o 3389, pelo PNN. Eu sou formado em administração de empresas, né? E sou pós-graduado em gestão econômica, ou seja, na área de economia. Tenho estudos nos quais tenho a intenção de levar para o curso de mestrado e doutorado, que é estudos de microeconomia e macroeconomia, que é uma das problemáticas que eu acho que o Brasil precisa enfrentar. Nós somos um país continental, com várias macroeconomias, que são subdivididas entre macroeconomias e microeconomias, que a gente chama de municípios pequenos. Então, o fato de eu ter esse conhecimento e ainda vir do lado da graduação de administração, onde se estuda fortemente política e geopolítica, associado com a parte econômica, que hoje o Brasil realmente está precisando de pessoas com esse conhecimento para levar ao norte e apresentar projetos, que eu me propus a candidata a deputado federal para levar à Câmara Federal projetos, mas projetos reais, e não simplesmente como muitos deputados que a gente viu nas últimas eleições, que estão lá para defender, muitas vezes não sabe nem o que vai defender, porque você chega na Câmara Federal e aí você é apresentado a macroeconomia brasileira, e você sabe que a sua região tem problemas, mas tu está lá para representar o Brasil por completo, porque tu é o representante federal, teus projetos impactam não só o teu estado, o teu município, mas o Brasil todo, seria, no mínimo, né, era necessário, realmente, o mínimo, você ter um conhecimento de economia, né? Por quê? De gestão, beleza, é ótimo, bacana, mas você vai estar lá para criar projetos em cima daquilo que existe. Então, você precisa ter um estudo regional e um estudo macro-regional, até para você, se quiser levar desenvolvimento para áreas. Eu acredito que muitos dos deputados que estão lá não têm esse conhecimento. Por isso que o Nordeste, eu sempre falo, a região do Nordeste, o nosso estado do Ceará, ele é propício, né, de grandes oportunidades. Infelizmente, elas não são enxergadas. Você acabou de mencionar um dos problemas gravíssimos. A falta de dados, né, pelo caso dos institutos que nós temos de pesquisa, dificulta, né, o trabalho de projetos de pesquisa para quem é da área de gestão, da administração, da economia, da ciência contábil, da finança, porque a gente tem que fazer projetos em cima daquilo que existe. Então, eu acredito que a minha candidatura ela tem esse propósito de ser uma candidatura de qualificação, de projetos e de realmente visar por aquilo que eu acredito que o Brasil tem como crescer potencialmente em suas áreas, aproveitando tudo que há de riqueza nesse país, e principalmente nossa região aqui do Ceará. Perfeitamente. Vamos agora começar aqui. Quero começar a apresentação dos slides.
para a gente, após a apresentação, a gente fazer uns comentários, fazer uma apreciação dessas informações. Né? Pois não, Suderlan, olha, Aurora, né, aqui no slide. Aurora, crescimento econômico e desenvolvimento. Primeiros passos. Um programa para a Aurora ingressar na economia de mercado. Candidato a deputado federal Suderlan de Castro, número 3389, eleições 2022, economista João Paulo Macedo. Vamos lá. Bom, temos aqui o sumário, dividi o sumário em 6 partes, né? Primeiro é a introdução sobre a Aurora. Segundo, os 5 elementos que eu considero importantíssimos, vamos lá chegar lá. Por onde começar, né? Quando a gente faz a análise dos 5 elementos, a gente vai perguntar por onde começar. A questão do financiamento no 4º bloco. No 5º bloco, a teoria econômica, da qual a gente vai fazer uso, e os créditos finais. Vamos lá. Eu coloquei esse slide aqui, agora há pouco, para fazer um adendo. Mostrando a questão do volume de exportações, aquilo que a gente comentou há pouco tempo, o volume de exportações que o Brasil tem feito nos últimos anos, desde 2011 até 2022. Veja bem que ela está numa crescente, né? Essa variação para cima e para baixo do gráfico, isso é porque é sazonal. Mas temos aí uma linha cortando, subindo uma linha reta. Essa é a tendência das exportações, que elas estão crescendo. Né? A tendência das exportações de agronegócio. Esse gráfico que eu fiz, ele é autoria própria e eu peguei as informações lá no Conab, né? Para a gente entender que as exportações do agronegócio estão crescendo. E isso é importante, porque nossa terra, nosso Ceará, ele é majoritariamente uma economia agrária. É uma economia agrária, em sua maioria, de subsistência. Então, a gente tem que entrar nesse cenário, porque a economia agrária é a nossa força. De subsistência, a gente pode aumentar, quer dizer, dar uma escala de produtividade, uma escala de produção, a partir de inserir essa economia dentro de uma economia de mercado. E é isso que a gente vai discutir agora. Exato. E o fato de você... João? Sim, pode falar. O fato de você ter falado de economia de subsistência, hoje o Brasil ele enfrenta um problema muito sério aqui, a questão do agronegócio. Nós temos um agronegócio de ponta, e esse agronegócio ele não é de subsistência, ele é de exportação. Então, muitas dessas colheitas, dessas safras, já estão comprometidas com o mercado internacional. Então, a demanda interna, ela acaba praticamente indo abaixo daquilo que é razoável para manter um equilíbrio. E aonde vem esse equilíbrio? Já que as exportações do agronegócio em grande volume, né, não deixam para o mercado, elas seriam complementadas com a própria agricultura de subsistência, essas agriculturas pequenas e médias, para abastecer o mercado interno e assim fomentar a economia local, onde essas economias são geradas com a agricultura de subsistência. Muito bem. Veja bem, vamos entrar aqui na questão da Aurora, veja bem. A Aurora, aqui um panorama inicial, população um pouco mais de 24 mil habitantes, é localizado na região sul do Ceará, fronteira com o município de Barro, Lavras da Mangabeira, Milagres, Caririaçu e o estado da Paraíba. Né? O território de Aurora, né, o município todo, são 885 quilômetros quadrados, quer dizer, tem um território considerável. A bacia hidrográfica é a bacia do Rio Salgado, com 42 quilômetros em sua extensão dentro do município de Aurora. Só que a bacia mesmo, aliás, o rio, a extensão do rio todo é 312 quilômetros, e significa 3% da extensão completa do rio, né, da bacia. O índice de ocupação da população, veja bem como é baixíssimo, é quase nada, é 6,9% da população é empregada, mas empregada geralmente no serviço público. Quer dizer, não tem dinamismo econômico a cidade, né? Não tem. A grande parte depende de transferências federais, por exemplo, Bolsa Família, aposentadoria, etc. Né? E o PIB per capita é baixíssimo, R$8.000. 8.503 reais, segundo o IBGE em 2019. Pois bem, vamos lá, os 5 elementos. É aí onde está o segredo da coisa. Aquilo que eu chamo de 5 elementos são água, terra, energia
comunicação e logística. Essa é a infraestrutura que a Aurora tem hoje para dar os primeiros passos rumo a uma economia desenvolvida. Veja bem, vou começar aqui com água. O recurso escasso mais importante para qualquer economia, né? A água, a gente sabe que ela é o fundamental. Uma sociedade sem água, ela não prospera. Exato. A sua bacia, a bacia do Rio Salgado, né? A bacia do Rio Salgado, que contempla 23 municípios, com 308 quilômetros. Quem falar 312, né? Corrigindo aí, 308 quilômetros. A capacidade hídrica da bacia do Rio Salgado são 452 milhões de metros cúbicos de água. É muita água. Para 23 municípios. Uhum. O Rio Salgado, pronto, eu peguei essas fontes dispersas, né, do jornal O Povo, Fonsema e Coger. Né? A Aurora, o Rio Salgado, tem uma extensão de 42 quilômetros, 13% da extensão do rio. Destaque o açude da Cachoeira, com 34 milhões de metros cúbicos. Esse açude, ele sustenta o consumo de água urbana. É um açude que foi resolvida essa questão da falta de água para o consumo próprio, consumo residencial, consumo doméstico. Né? Olha, e veja bem, supondo, eu ainda coloquei aqui um texto praticamente, supondo que na pior das hipóteses, e agora com a transposição do Rio São Francisco, né, essa transposição veio perenizar de fato o Rio Salgado, o volume médio na seca, na pior das hipóteses, fica próximo de 25% da capacidade da bacia. Ainda armazenaria um pouco mais de 14 milhões de metros cúbicos de água. No período chuvoso pode alcançar o dobro ou mais. O consumo dessa água, nós não temos informação. Por quê? Porque não tem pesquisa em cima disso aí. Desperdício muito menos, nós não temos as informações de desperdício. Território. O município de Aurora tem 885 km² de área. A área usada na produção agrícola é apenas 31 km², o equivalente a 3,51% do território. É nada. Você vê aí que isso caracteriza uma economia de subsistência. De modo que a fronteira de produtividade, a fronteira de produção, ela é muito grande. Como é que o município tem 885 km² e só produz em 31 km², né? Quer dizer, ela tem uma fronteira de produção muito alta. Só que ela não alcançou essa fronteira, aliás. Ela não alcançou essa potencialidade. A fronteira de produção está em 31. Tem como alargar? Tem. Destaque para o milho e o feijão, com 95% da cultura. Quer dizer, o potencial de Aurora na agricultura é milho e feijão. A área agricultável, não sabemos. Não tem pesquisa para isso aí. Custos. Não é informado os custos com relação à agricultura, com relação à pecuária. Não existe Se existe, não é informado pelo site do município. O município não informa. Né? E a pegada hídrica. Quer dizer, o que é a pegada hídrica? É aquela água que é usada na agricultura. Por exemplo, em 1 metro quadrado, quantos litros de água é usado na agricultura? Ninguém sabe. Território, continuando, né? O município da Aurora tem 885 km², número de estabelecimentos agropecuários, isso é importante. Nós temos números de estabelecimento, quer dizer, unidades agropecuárias no município, temos 2.633, segundo o IBGE, pesquisa de 2017, numa área de 59.777 hectares, ou seja, 597 km² de área. E dessa área, apenas 31 km² é que é usado na agricultura. 67% do território do município é propriedade agrícola, propriedade agropecuária. Assistência técnica dessas propriedades. Apenas 368 estabelecimentos recebem essa assistência técnica. Não recebe assistência técnica 2.263, ou seja, 14% apenas recebe. Quer dizer, não desenvolve. São mais de 2.000 propriedades sem atendimento técnico, sem orientação, sem uma planificação daquela área para desenvolver a agricultura ou a agropecuária naquela região, naquela unidade, no estabelecimento. Né? Adubação, 237 faz, 2.300 não faz.
Financiamento, esse aqui é um dos importantes, né? Apenas 464 estabelecimentos obtêm, geralmente, né? Segundo o IBGE. E 2.169 não obtêm financiamento. Não desenvolve. E agora, isso que é mais importante, que eu até destaquei em azul aqui, a gente conversou esses dias, a questão do agrotóxico. O agrotóxico, ele é 1.496 unidades, estabelecimentos, utilizam. A outra metade não utiliza, ou seja, mais de mil estabelecimentos não utilizam. O que é importante nisso? É o mercado internacional que vê produtos agropecuários sem agrotóxicos. Quer dizer, já é uma, podemos dizer que seja uma vantagem competitiva ou uma vantagem comparativa dessas unidades, desses estabelecimentos agropecuários para entrar no mercado internacional com seus produtos sem agrotóxicos. A Europa, ela o povo lá, o consumidor é muito exigente e ele presta muita atenção nessa questão dos agrotóxicos, né? É uma área muito boa. Esse pessoal que não usa agrotóxicos já sai numa vantagem para a questão da exportação de produtos agropecuários. Agora, é necessário desenvolver, né? É necessário financiamento, é necessário assistência técnica, é necessário um planejamento desses estabelecimentos agropecuários para que expanda a sua potencialidade, sua capacidade produtiva. Energia. Todo município é eletrificado, né? O projeto Luz no Campo e o projeto Luz para Todos expandiram de forma extraordinária, atendendo toda a região do município de Aurora. A infraestrutura de oferta de energia é facilitada também, mesmo para energias alternativas, dado o mercado desenvolvido no setor. Quer dizer, energias renováveis eólicas, por exemplo. Havendo um mercado se desenvolvendo, qual a empresa que não vai ter interesse de instalar alguma coisa, né? Mas exatamente. Hoje o que está na moda é a energia por placas solares, né? E isso está fácil hoje. Exatamente. Esse mercado está muito expandido. E quer dizer que é uma das ofertas de energia facilitada, né? Dando continuidade, comunicação. Privatizações das telecomunicações dos anos 90, massificação do aparelho celular, desenvolvimento do sinal de internet e popularização hoje das redes sociais. Isso facilitou muito. Hoje todo mundo em Aurora, no município todo, tem acesso à internet e fala por WhatsApp, rede social e tudo no mundo. Quer dizer, comunicação está resolvido. E outra, né? Essa questão da 5G, essa questão da 5G, ela vai abrir portas para que você realmente possa ter aí informações mais rápidas. Então, você pode saber como é que está o clima, como é que está a bolsa, a relação do solo, tudo. Ou seja, cara, vai ser muito rápido conforme eles estão vendendo. A 5G vai proporcionar uma informação 100 vezes maior do que a 4G proporciona. Então, como o município já tem essa cobertura de rede social, as pessoas têm esses smartphones, até mesmo as pessoas buscando técnicas agrícolas ou outra coisa para poder ajudar seu comércio, vai ter essa questão da 5G apoiado, mas também todas as outras aqui que já foi mencionada, como no caso tu falou, da energia. A gente tem a questão da fotovoltaico, né? E eu acho que a gente tem que começar a olhar o Ceará e regiões como a Aurora como grandes produtoras de energia. Sabemos como é que funciona essas fotovoltaicas. Você produz uma quantidade X de energia, essa quantidade de energia, quando você não consome durante um período, 1 ano, 2 anos, ela é revendida, a Eletrobras tem essa função. Então, para que as residências, principalmente rurais, que possam ter todo o suporte, seria necessário um projeto para financiar essas energias fotovoltaicas no custo bem em conta, com juros baixos, para essas pessoas terem energia para fazer o processo de irrigação, caso para trabalhar com a sua plantação, né? A gente sabe que o custo da energia comum e do próprio diesel, nas máquinas que são movidas a diesel, é muito alto. Se um projeto com placas solares voltado para a agricultura de subsistência, já que existe aí um fluxo contínuo das águas do Riacho Salgado, era a hora necessário, parceria com o Ministério do Desenvolvimento mais o Banco do Nordeste, o financiamento dessas placas fotovoltaicas para essas áreas com um custo muito baixo e um juro, né, bem considerado, para poder dar a oportunidade de elas gerar sua própria energia, fazer sua plantação e o subexcedente dessas energias a própria Eletrobras comprar e direcionar a residências, né, barateando até a nossa própria energia.
Perfeitamente, né? Essa questão da energia, da comunicação, é fundamental. Comunicação e energia. É onde você, com energia, você planifica melhor, você planeja mais o seu negócio, e com a comunicação você faz redes, você faz redes de contato com clientes, com fornecedores e etc, né? Uhum. Logística. Essa Aurora hoje praticamente já estabeleceu-se com uma logística fantástica. A solução do custo do transporte, né? As estradas vicinais construídas no município são... O município hoje é cortado por vários... enraizado, aliás. Um conjunto de veias, que eu gosto de dizer, que aí são essas estradas vicinais em Aurora. Todo o sítio, o sítio mais distante já tem esse tipo de estrada. Ele tem acesso, quer dizer... As questões das CS, a Aurora hoje é cortada como uma cruz, né? Tanto do leste-oeste quanto do norte e do sul. Quer dizer, leste-oeste, Barro Caririaçu, é asfaltado. Quer dizer, já está feita a infraestrutura. Norte-sul, Lavras, Engazeiras, está se terminando, concluindo em Engazeiras agora o asfaltamento. Quer dizer, a infraestrutura está pronta. Quando vai se trabalhar com agronegócio, você precisa de estradas asfaltadas, porque você vai ter que transportar alimentos. E transportando alimentos, você tem que transportar de forma segura, né? E aquilo que é mais importante. Sim, pois não, pode falar. Essas malhas asfálticas, elas são dentro dos distritos agrícolas? Ou elas passam... Não, elas passam perto. São como veias principais, né? Ali as estradas vicinais vêm e pegam elas. Pegam essas malhas asfaltadas. É porque já tem uma grande vantagem. Eu tiro até pela questão do meu próprio município. Aqui, os meus distritos agrícolas, eles são um pouco longe das malhas asfálticas, né? Que é onde tem a saída da 116, né? E isso prejudica ela na colheita, por quê? Porque são estradas vicinais que, durante o inverno, a sua passagem se torna intransitável. Então, você já tem essa vantagem. Então, elas são próximas, né? E já tem aí toda uma preparação asfáltica para que essas colheitas, safras, já saiam com mais facilidade do que outros municípios que têm problemas aqui similares com o de Maranguape. Perfeitamente, né? Aí, veja bem, agora a Aurora é contemplada com a passagem da Transnordestina. Era o que estava faltando para resolver essa solução, a solução do custo do transporte. Porque suponhamos que toda a produtividade fosse levada para Fortaleza ou alguma cidade próxima, assim, grande, um grande centro urbano, os custos seriam enormes. E agora com essa Transnordestina, né, corta-se esse custo e fica barateado para o produtor vender sua mercadoria, mandar seu produto até para fora do país, né? Essa Transnordestina que vai passar, vem do Suape, Porto Suape para o Pecém, né? A previsão é para dezembro de 2025, segundo o presidente do Coinfra, Heitor Stuart, né? Quer dizer, nós temos um prazo. Um prazo para resolver essa questão, ou pelo menos encaminhar. É o prazo com vistas à operacionalização da Transnordestina e amadurecimento de investimentos privados. Temos que correr atrás disso. A Aurora precisa resolver essa questão. Exato, é por isso que os nossos amigos aqui que estão ao vivo, né, que são de Aurora, quando eu falei da imensa oportunidade, porque a gente enxerga essas oportunidades que muitas vezes para as pessoas comuns elas não conseguem perceber. Então você falou em oportunidades que muitos dos municípios, até municípios em desenvolvimento, no caso aqui no meu vizinho Maracanaú, não tem, que seria um recurso hídrico. São 43 quilômetros de Rio Salgado dentro do próprio município Aurora, né? Perfeitamente. Ou seja, você tem esse fluxo, 43 quilômetros. Eu tiro pela distância que eu estou aqui da sede de Maranguape para o último distrito, que é a Lagoa de Juvenal, que é a mesma distância. Então, é N quantidade de terras que serão cortadas por esse rio, com águas perenes.
Você tem a questão da eletrificação dos distritos. Até também a oportunidade do projeto das energias fotovoltaicas para você consumir, produzir suas energias com custo zero em relação às eletrificadas. E você tem a questão logística. Além das saídas, a Aurora faz fronteira com diversas cidades vizinhas e entra com outro estado. Né? Olha a vantagem, ele faz fronteira com outro estado. Ainda tem a questão da malha viária, que está totalmente planejada e preparada, e tem a transnordestina. Muitos, meu amigo João Paulo, não sabem a importância dessa transnordestina. Aqui, conversando na minha própria cidade, o pessoal não sabe nem o que é isso. Acha que é um trem comum. É o maior trem de carga das Américas. Ela vai baratear o custo logístico. No Brasil, eu estava, me lembro muito bem, no meu quarto semestre, foi até falado no meu quarto semestre de administração, e no meu segundo semestre na pós-graduação de economia, né, que é professor de projetos. O Brasil hoje tem um prejuízo muito grande porque não é cortado em linha férrea. Hoje, se tivéssemos um investimento para que o Brasil pudesse ser todo cortado, levaria de 100 a 200 anos. Olha só o tamanho do prejuízo que tivemos. Nós não investimos nisso, então o fato de você ter essa transnordestina saindo em dois grandes principais portos do Nordeste, o Suape de Pernambuco com o Pecém do Ceará, barateando todo o custo logístico, porque hoje a desculpa é que alguns políticos que não conseguem fazer reformas que possam baratear os próprios alimentos, os combustíveis, coloca a culpa na questão logística. Então você já vai barateando a logística porque você tem um trem de carga, cortando dois grandes portos que são direcionados para a exportação. Quem vai lá no Porto do Suape é muito próximo para quem quer deixar as exportações no Porto de Santos. E aqui do Pecém, para quem vai em direção à Europa, à África e América. Então, quando a gente está falando do agronegócio, que é a grande oportunidade que o estado do Ceará pode ter e os municípios, no caso, ao redor de Aurora, a gente já barateia aí essa questão do frete e o produto ele acaba chegando lá fora mais competitivo. Porque é diferente você puxar o grão de claro, Mato Grosso do Sul, Goiás, que ele vem cortando asfalto acima para chegar no Porto de Santos ou outros portos. Então, quando a gente se prepara a região do Nordeste para isso, porque é importante que todos saibam que a região do Nordeste não é uma região, nem principalmente aqui do Ceará, desértica. Ela é uma região semiárida. Ela existe precipitações e muito mais elevadas do que próprios desertos. Você tem a questão de Israel e outros desertos afora, que eles têm essa capacidade produtiva de certos alimentos, utilizando os recursos que têm. A extração da água do mar, a captação da água quando cai, ou então a extraindo do solo. O Nordeste tem essa oportunidade. E aí, pelo fato de não sermos uma região desértica, isso quer dizer que as nossas terras são produtivas. Por muito tempo se vendeu a ideia de que a região do Nordeste era desértica, e aonde é desértica é improdutiva. Não, é falácia, é falta de informação. É pessoas que não têm os dados técnicos e acabam vendendo uma ideia e acabou sendo difundida de forma errada. Por isso que eu acho que a região do sul, na região do sul do Ceará aqui, essa parte do Cariri que pega vocês, ela foi desfavorecida por falta de informações técnicas. Veja bem, o Rio Salgado cortando, tem áreas aí produtivas, tem irrigação, porque existem N culturas do agronegócio. N culturas. Então, há uma cultura, com certeza, se despontará aí, que será referência, não só para o estado do Ceará, mas para o Brasil todo. Né? Eu tiro aqui pelo próprio Maraguá, quando teve o seu destaque na plantação de flores, né? E é uma das serras que não é tão fria, é quente. Então, só que pela falta de investimento, a falta de visão do governo do estado, Maraguá perdeu esse espaço, hoje não é referência. Então, é de responsabilidade dos políticos, principalmente aqueles que vão ocupar cargos federais, juntamente com o estado, enxergar as oportunidades. Porque dentro do projeto que foi feito das transposições, né, do Rio São Francisco, pegando lá o Vale do Parnaíba, o Vale do São Francisco, o projeto era desenvolver essas áreas onde os rios seriam penizados com a água do São Francisco. Ou seja, não é só simplesmente deixar a água na casa dos nordestinos, mas fazer com que aquelas águas possam ser também fonte de renda e de produção para os municípios aonde essa água for passando, entendeu? Então é por isso que a gente está apresentando esse projeto. É importante que você traga essas informações, né? É uma formação didática que muitos, quando vão se apresentar, vote em mim que tem projeto, falar é fácil, mas apresentar o projeto, apresentar de onde vai sair, como vai ser trabalhado, é que outros 500 que exigem formação técnica. Perfeitamente. Isso aí que você está dizendo, nenhum candidato que está se apresentando em Aurora
E nem em Aurora, nem no Cariri. Estão falando desses assuntos. Isso aqui não é só para a Aurora. Esse tipo de projeto que a gente está colocando aqui, ele é um projeto, aquilo que Myrdal dizia, Gunnar Myrdal, um economista muito importante do século passado, ele dizia, numa região que está se desenvolvendo, quando surge um potencial naquela região, ela contamina todas as outras regiões de modo que elas fiquem trabalhando uma, prestando assistência à outra. Quer dizer, a principal fica sendo a demanda dos serviços das outras regiões que estão com ela lá. As outras regiões ficam servindo, ficam ofertando serviço, nessa aglomeração de empresas, por exemplo, essa principal fica utilizando esses recursos como uma demandante para produzir suas mercadorias, produzir seus produtos, e esses produtos serem exportados. Aí toda a região se desenvolve, porque fica um dinamismo econômico naquela região. Você tocou num ponto importante, essa questão do nível de produtividade. A Aurora, como a gente viu aí no início, ela tem como principal produtos milho e feijão. A produtividade do feijão por hectare em Aurora, por hectare, são de 270 quilos por hectare, dá em torno de pouco mais de 1.000 e poucos reais. Aliás, 800 e poucos reais de produtividade em termos de dinheiro. Certo. Comparando com aquilo que você falou, cidades lá do Mato Grosso que produzem, mas tem a dificuldade do transporte, os custos altos. Por exemplo, a cidade de Sorriso, que é a maior produtora de soja do Brasil. Mas vamos pegar o feijão que ela produz também. Para você ter ideia, por hectare ela produz quase 800 quilos de feijão por hectare, que dá em torno de mais de 4 mil reais, mais de 5 mil, quase 6 mil reais em termos monetários por hectare de feijão. Agora, por que ela faz isso? Porque ela usa a técnica de produção de escala. Quando você usa a técnica de produção de escala, você consegue baixar custo. Para quê? Para esse custo baixo compensar o transporte, que é um problema que eles têm. Eles não têm um trem atravessando do Mato Grosso para ir lá para o Paraná ou para Santos, como você falou aí. Eles não têm. E nós temos agora a Transnordestina, que vai para o Pecém e vai para o Suape. Essa potencialidade que a Aurora não pode deixar passar a oportunidade. Não pode. E você falou de algo engraçado. Quando eu era criança, eu sou de uma família agrícola, né? Então, antes do agronegócio explodir no Brasil, eu sabia que a produção de feijão, realmente, ela tinha um peso aqui no Nordeste, porque é uma cultura nossa, é uma coisa cultural. Então, o feijão no Brasil, que é consumido todo, boa parte saía da produção do Nordeste. Mas por que perdeu espaço para outras regiões? Bom, questão de mercado. Eu, por exemplo, se eu tivesse meus 14 anos, 13 anos, quando plantava feijão com meu pai, se alguém me dissesse que Bonito, Mato Grosso, aquela região, fosse o maior produtor de feijão, eu acharia que era mentira. Porque aqui eu tinha o Maranguape, cara, quase todo mundo tinha uma roça de feijão, que era chamada agricultura de subsistência, e todo mundo tinha seu feijãozinho e não comprava feijão. Que era um produto, eu me lembro, era o mais barato na prateleira. Porque todo mundo plantava e guardava nos garrafões, aonde desce. O que era caro pra gente era o arroz, porque nem todo inverno era bom e o arroz ele necessita realmente uma quantidade elevada de água, né? E aí quando você vê que o norte e o centro-sul e o centro-norte do nosso país, aquela parte lá que sobe de Goiás para Mato Grosso, produz grande quantidade de feijão, isso mostra que a gente tem que se preocupar aqui e aproveitar a nossa área, que a nossa área é muito boa de produzir feijão, porque feijão não dá com muita água, ele dá com baixo nível. Então, com a cada 60 dias, no máximo 3 meses, tu já está colhendo feijão. Essa chamada plantio irrigado, você consegue fazer 2 safras no verão. Olha, para você ver a importância como o Nordeste, principalmente no Ceará, podemos superar a capacidade produtiva de Bonito, da região do Mato Grosso, entendeu? Porque lá eles têm essa técnica, mas pelo fato do solo ser mais propício que a cultura do feijão, e a gente ter, eu estou só colocando no verão, porque no inverno também dá feijão. Então nós teríamos 3 safras durante um ano. Sendo que a do verão, por causa de irrigação, elevaria mais a questão da
que é a produtividade, já que eu controlaria o fluxo de água para as irrigações, para as plantações. Mas aí é aquela coisa, né? Quando se fala num projeto amplo da questão aqui do agronegócio, tem que entrar todo mundo, o governo federal, com a EMAP, a EMATES, com a CONAB, né, com o Ministério da Agricultura, porque se hoje, uma coisa que eu falo, infelizmente, o Brasil não possui indústrias para empregar a massa para a área desempregada. Se a gente investir hoje, se começar um projeto sério, a gente leva 30 anos para que possa ter indústria suficiente para empregar a quantidade de brasileiros que estão aí precisando de emprego. Então, o que é que hoje nós somos mais fortes? Nós somos mais fortes no agronegócio. Só que nós temos que fazer com que esse agronegócio ele possa se ramificar mais para ele poder gerar mais renda e empregar mais. Principalmente regiões pequenas, não precisa necessariamente ser as grandes regiões, ser as grandes produtoras se destacar. A gente tem essa capacidade. A gente tem o plantio não só da soja, do milho, do feijão, tem as hortaliças, as frutas. Então, principalmente no verão, que aqui é muito bom de se plantar tomate. Porque tem a questão da baixa pluvialidade das águas, né? Não é o inverno pesado que vai danificar o tomate e outras. Então, quando você me fala dessa oportunidade rica em Aurora, de ter água, de ter energia, de ter terras planas, cultiváveis, de ter a futura Transnordestina cortando isso aí, assim, quando eu vejo mais de oportunidade dessa, que não enxerga um político e não tem visão de crescimento, porque, como você falou, não é só a Aurora que vai crescer se isso for implantado lá. É municípios vizinhos, é uma cadeia, é um se beneficiando com outros. Então, isso mostra que realmente a gente não tem políticos que estão levando para os seus mandatos projetos sérios. Perfeitamente. Olha, Suderlan, essa questão, eu estava analisando aqui, tem um município lá em São Paulo, não sei se o nome é Itaí. Esse município tem 280 e poucos quilômetros quadrados. Esse município, incrivelmente, produziu mais de 8 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Como é que pode um nível de produtividade tão imenso desse? Organização, planejamento, né? Estudar bem as potencialidades da região. É isso. Né? Rapaz, eu fiquei impressionado, viu? É uma quantidade grande, vive em alto. Pois é. O maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil. 8 milhões de... Sim. Rapaz, tanto que ainda hoje, só para você ter ideia, ainda vem na minha cabeça os dois grandes produtores de cana-de-açúcar na época colonial, São Vicente e Pernambuco. Pois é. Mas ali era um nível, ali era sistema de plantation, né? Era exatamente, para você ver. Então, por que a antiga província de São Vicente e a de Pernambuco se destacaram? Foi por questões técnicas? Não, nem tanto. Mas pela o solo propício. Aí você pega essa região do Itajaí... Pega a oportunidade. Exatamente, que o solo pode ser propício, mas existe uma técnica para elevar a produção. Porque tem uma desvantagem muito grande da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela extrai substratos, ingredientes do solo muito mais rápido do que qualquer outro tipo de plantio, de milho, de feijão, de soja, entendeu? Então, por isso que onde se planta cana-de-açúcar, é necessário sempre estar preparando o terreno com fertilizante e adubagem, porque ele empobrece muito rápido o solo, empobrece demais, por causa do quê? Por incrível que pareça, ninguém sabe. A cana-de-açúcar, se não é doce, beleza, só que aquele processo, ele acaba salinizando o terreno. Então, é isso que você tem que ter cuidado. É o manejo da produção, manter ela naquela alta escala de produção, mas mantendo a qualidade e a proteção do solo. Então, quando o Itajaí faz isso, não é porque lá é bom de plantar, está dando. Existe um trabalho, uma técnica atrás, que a gente deveria realmente pesquisar, estudar e trazer para áreas para fazer a mesma coisa. Porque muita gente acha, eu sempre falo, cara, o agronegócio, ele se evoluiu de forma tecnológica. Não é só chegar, plantar. Existe antes um preparo, uma técnica, um estudo. E aí é onde surgem as oportunidades. Emprega técnicos, emprega engenheiros, agrônomos, emprega o pessoal da telecomunicação, da informática, ou seja, é uma gama diversa. Aquela região onde trabalha lá, muitas pessoas são empregadas. Então, quando se fala em querer trazer que o agronegócio aqui no Ceará, ele vai realmente gerar renda, é porque não é necessariamente a pessoa que vai ter
a renda é que vai trabalhar diretamente da terra. Mas outras áreas que vai necessitar de técnicos. É isso que as pessoas têm que chegar. As oportunidades que o agronegócio pode dar além para aquele que vai produzir. Perfeitamente, né? A gente aqui, para os que estão chegando aí, o objetivo dessa live é colocar quem conhece a região e quer seu desenvolvimento. Você é um cara que estuda. E estamos aqui firme, trocando essa ideia, e você está, quer dizer, absorvendo esse conhecimento sobre a Aurora. Né? Eu vou Fico muito feliz. dar continuidade. Com certeza, com certeza. Uhum. Você hoje já tá sabendo mais de Aurora que muita gente, muitos outros candidatos por aí. Uhum. Pois é, eu vou. Em outra, lembrando aqui, Suderlan de Castro, número 3389, nosso deputado federal. Exatamente. E eu, com certeza, eleito a gente vai fazer com isso. Eu vou querer ver aquela região, porque assim, tem como. Suderlan, tu vai bater na porta ainda? Não. Quando foi feito o projeto da transposição do Rio São Francisco, os departamentos de desenvolvimento se comprometeram em desenvolver as regiões aonde a transposição ia passar. E quem são esses departamentos? Você tem o Ministério da Agricultura, você tem o Ministério de Infraestrutura, você tem o Ministério do Desenvolvimento Regional, os programas que saem dos projetos do Vale do Parnaíba, do São Francisco, e fora os projetos do governo do estado, que eu acredito e espero que se tiver algum apoiador de algum candidato a governador, que ele tenha, de fato, um projeto para o desenvolvimento da região Sul Cariri. Porque eles estão muito focados aqui nessa parte leste, aqui para cima, onde se encontra o Porto do Pecém, das regiões metropolitanas, para o desenvolvimento industrial. Mas o Nordeste, ele precisa, não, o Ceará, para ser exato, ele precisa crescer em suas outras regiões, as suas sub-regiões, Cariri Sul, os Inhamuns, o Maciço de Baturité, o Sertão Central. Existe muita coisa para ser feita no Ceará. E a gente tem que começar para algum lugar. E esse lugar tem que ser aonde tem água. A Aurora seria um deles. Perfeitamente. Vamos dar continuidade. Por onde começar? Aqui é onde começa o nosso programa. Mostramos aqui o mapeamento da Aurora, né? Os 5 elementos: água, comunicação, energia, terra e transporte. Agora vamos começar o programa. Colocamos aqui a problemática e agora as soluções. Precisamos de departamento de estatística. É bom deixar claro que esses 6 pontos, eles são sequenciais, eles não são imediatos. É a médio e longo prazo que a gente procura planejar a Aurora. Departamento de estatística. A Aurora precisa de um departamento de estatística para levantar os dados verdadeiros a respeito da situação socioeconômica do município, as potencialidades agrícolas, as potencialidades pecuárias, enfim, a nossa água. Precisa ser feito um estudo, um levantamento da nossa água. Nós não temos noção da água que vai para a agricultura, da água que vai para o consumo, do desperdício. Né? Precisamos fazer um mapeamento de todos os nossos ativos. É para isso que o departamento de estatística serve. Para quê? Para que o técnico vá lá, a partir desses dados, ele planeje o município para longuíssimo prazo, o administrador, o prefeito, quem quer que seja, o capitalista do setor. Enfim, departamento de estatística. A Aurora precisa de um departamento de estatística. Né? Mapeamento constante dos setores potencialmente econômicos. Né? A gente precisa conhecer e mapear esses pontos estratégicos para saber qual por que mapear? Para diminuir custos, aumentar a produtividade, aumentar investimento nessas áreas. Centros de convenção. Por que um centro de convenção? Veja bem, criamos o departamento de estatística. Esse departamento de estatística começou a mapear os setores econômicos, já temos uma noção. Quer dizer, já podemos planejar longo prazo. Já podemos dizer para o capitalista, olha, invista, você vai ganhar dinheiro em Aurora. Já podemos dizer. Centro de convenção é para receber esse pessoal. Exato. Apresentar projetos, apresentar programas, né? Fazer simpósios, receber todo o pessoal para apresentar trabalhos acadêmicos, científicos, trabalhos de investimento para o município na área do agronegócio. Inclusão do município na logística da Transnordestina. A Aurora, como nós já
explanamos aqui, tem toda a infraestrutura praticamente consolidada do transporte. Todo o município ele é conectado com estradas. E agora entra a Transnordestina. Precisamos fazer com que a Aurora entre nessa logística. Como? Com a construção de um ponto de carga e descarga de mercadorias em Aurora, na Transnordestina. Orientação técnica para micro... Sim, pode falar. Essa questão do ponto, né, do carga e descarga é muito, muito importante. Como eu falo também, que vai cortar aqui o município de Maranguape. Quando você tem um local certo, né, que vai carregar e descarregar, independente de quais municípios vizinhos tem. Então, aqueles municípios vizinhos já sabem. O ponto de carga e descarga é a Aurora, por exemplo. Então, todo mundo já começa a se preparar para quê? Para ficar o mais próximo possível desse ponto de carga e descarga. Aonde há essa facilidade de carga e descarga, você acaba atraindo empresas que têm o objetivo de exportação. Ela quer baratear a sua logística, ela quer reduzir os custos. Então, o que acontece? Já começa a atrair a atenção do empresariado. Olha, trabalho com exportação, eu quero levar isso aqui para tal canto. Aqui a Aurora tem um ponto de carga e descarga, e aí o trem passa, tem um itinerado, e aqui eu acredito que a minha empresa será beneficiada porque não terei custo de caminhões com combustíveis, porque aproveitarei que esses produtos aqui na Transnordestina possam chegar no porto do Pecém. Detalhe, ela liga dois postos, com certeza. Se você quer levar seu produto para o Porto de Santos, saindo do Suape, ainda é muito mais barato do que do Pecém. Então, essa mesma mercadoria, ela também pode ir em direção ao Porto do Suape. E de lá ser destinada aonde você quiser. Ou seja, ela vai barateando aonde a Transnordestina vai passando. Então, é uma rica oportunidade. Porque, se eu não me engano, eu não sei se Paraíba... existe alguma linha que está cortando a Transnordestina? Não, né? Não. Não, então, ou seja... Paraíba? Até... A Paraíba? Faz não, fronteira com a Paraíba, né? Não passa na Paraíba, não. Passa não. Olha, para você ver, ou seja, cidades Pernambuco, fronteiras Ceará aí... só. E Piauí. Tem um ramo que pega o Piauí. Pronto. Aí, a Aurora faz fronteira com Paraíba, né? Faz. Pra você ver, as cidades vizinhas acolá na fronteira da Aurora, lá do município do estado da Paraíba, vai se interessar em quê? Está próximo do porto de carga e descarga de Aurora. Olha as oportunidades que ela vai atraindo, entendeu? Mas para isso, a Aurora tem que se organizar, tem que ter alguém para levar essa demanda para o estado e dizer, olha, tem um ponto de carga e descarga em Aurora, tais municípios se beneficiarão, nós teremos a oportunidade de captar empresas, ou comércio, ou indústria, produção, até do nosso vizinho aqui da Paraíba. Ou seja, você leva um plano todinho para o estado, que ele vai dizer aonde esses portos de carga e descarga vai ser localizado. Ou seja, olha a oportunidade que tem aí para esse município crescer. É uma coisa a médio e longo prazo. Isso é um projeto que conforme desenvolvimento da região, onde a Transnordestina vai passando, as águas do Rio São Francisco, em média de 15 até 30 anos, a cidade Aurora e as vizinhas terão uma outra cara em relação ao que nós estamos vendo hoje. É o progresso. Eu tiro Maracanaú, com 40 anos, tornou-se o segundo município mais relevante do PIB. 40 anos. Você pode dizer é muito, mas ao mesmo tempo, se considerar outros municípios que têm 170, 150, 140 anos, é um tempo muito curto que era sobre aproveitar as oportunidades. Ela foi crescendo numa linha contínua. A cada ano ela ia favorecendo e crescendo. Só que hoje Maracanã tem um problema, que ela chegou a um patamar de crescimento que ela vai ter que se estagnar. E ela enfrenta vários fatores. A questão energética cresceu muito. A questão hídrica, como não tem terras e nem reservatório, é preciso ser alimentado. Aí por isso que está fazendo projeto. Ela entrou na lei, ela entrou naquele que Ricardo fala, né? O economista Ricardo fala. A lei dos rendimentos marginais decrescentes. Chega um ponto onde os próprios recursos eles se exaurem de modo que eles não conseguem mais dar aquele impulso de produtividade. Exatamente. Então, Exato, ele chegou. Aí o que acontece? Hoje tem um projeto do governo para poder as águas que estão aqui no Taqueirão, que é aqui da Calcaia, alimentar Maracanaú, sendo que o próprio município de Maranguape também precisa de água.
Só que aí a prioridade é Maracanã pelo seu complexo industrial. Devido a essas dificuldades de recursos, e muitas empresas estão começando a olhar municípios com mais oportunidade. Aqui, no caso, aqui para cima, em direção ao Porto do Pecém. Questão de terra, questão de energia, questão de água. Aí, a Aurora tem tudo isso, onde todo mundo quer crescer, ela vai aproveitando esses recursos, entendeu? Então, é por isso que daqui a 40 anos, e espero que a gente esteja aqui fazendo essa live, a gente vai ver uma Aurora diferente do que a gente está vendo aqui. Perfeitamente. Dando continuidade, orientação técnica a microempreendedores locais para abertura de negócio. Veja só, orientação técnica. A gente viu aí que apenas mais de 2.000 propriedades que tem dentro da Aurora, apenas 300 e poucas têm orientação técnica. As outras não têm, mais de 1.000 e tantas não têm. 1.000 e tantas propriedades agropecuárias em Aurora não têm orientação técnica. Então é necessário dar essa educação à mão de obra, né? Preparar os microempreendedores, os trabalhadores rurais, né? Com um negócio para quê? Para o aumento de produtividade. Criação de um ambiente favorável ao mercado de crédito a partir das expectativas locais de crescimento. Isso é importante. No momento em que o produtor rural aurorense tem um interesse de querer crescer, no momento que ele tem um interesse de atrair capital, no momento em que ele tem interesse de arrendar sua terra, que é aquilo que a gente chama de lease, né? Arrendar sua terra para o grande capitalista. Aí sim, ele atrai investimentos, atrai bancos, atrai financeiras querendo abrir créditos para o desenvolvimento. E isso é fundamental. Aí entra os papéis dos bancos, que eu acho que é importante, que é o próprio Banco do Nordeste, o BNDES, o Banco de Desenvolvimento Pan-Americano, porque, assim, tem como, eu acho que acredito facilmente que um deputado federal consegue um projeto aliado com o próprio governo do Estado, para que esses investimentos possam vir. Porque eu me lembro que antigamente, na década de 90, havia até mais financiamentos do que hoje, né? Hoje eu sinto um pouco de dificuldade. Eu me lembro que, para quem queria adquirir terras, o Banco do Brasil financiava, dava um jeito, para quem queria produzir, até meu pai se inscreveu para a criação de gado leiteiro, entendeu? Então, ou seja, eu sinto falta hoje da própria parceria desses bancos para poder ajudar, de fato, a desenvolver principalmente aquilo que o Ceará está de forte, que seria o seu agronegócio. Porque os pontos de empresas, eles são muito isolados, não são todo canto. Vamos lá. A parte industrializada aí da região sul do Cariri fica aqui em Juazeiro, né? Juazeiro. Pronto. Já majoritariamente, sim. Majoritariamente. Já no Sertão Central, não existe isso. E lá nos Inhamuns, de tanto. Aqui no Maciço de Baturité, aí é que não tem mesmo. Já na região metropolitana, tem Maracanaú, Calcaia, Eusébio, Aquiraz, Itaitinga, São Gonçalo do Amarante e Pecém. Mas é nessa parte favorecida aqui, próxima à capital. A capital tem também, mas é mais o comércio e o serviço que ela é mais forte. É a questão de ser a capital. Então você pega uma região dessa, nós falamos da região Sul Cariri, uma parte dela, boa parte dela, para ser exato, não tem essa demanda industrial. Aí você pega aqui a região dos Inhamuns, Sertão Central e o Maciço de Baturité, também não tem. Então, esses pontos isolados, ele não proporciona emprego, porque são áreas muito distantes. Você acaba vindo para Fortaleza, que é o exemplo de muitos que vêm. Né? Não tem atrativo, não tem atrativo. Não tem atrativo. Então, o negócio é que é a questão do chamado êxito interno, do tipo Maranguape. O município, ele não estava planejado para ter uma demanda alta da sua própria população. A sede aqui, ela estava preparada para quem estava aqui da sede. O que aconteceu? Os moradores dos distritos, buscando emprego, vieram morar na sede. Aí teve um crescimento populacional desorganizado. Foi criado comunidades e favelas, e aí, pelo fato da cidade não ter essa estrutura e a falta de saneamento básico, aqui está uma desorganização urbana aqui no nosso município. Então, como é que faria para que essas pessoas pudessem, digamos, regressar para os seus distritos, porque deixaram suas casas lá, era fazendo com que o desenvolvimento, ou industrial, ou agronegócio, voltasse em direção aos distritos, que aqui são 17 distritos bem populosos, para que essas pessoas pudessem lá mesmo gerar renda.
Aí, isso eu estou colocando só o exemplo de Maranguape. Agora, tu imagina o pessoal dessa região sul Cariri que tem que sair daí para trabalhar em Juazeiro. E aí, por isso que você fala na questão que eu prestei atenção, dessa ocupação populacional que é muito baixa, é um exemplo de como a gente não consegue manter as pessoas na própria cidade, porque elas precisam sair para buscar oportunidades em municípios vizinhos ou em outros estados. Uhum. Sim. Então, essa parte que a gente estava falando aí, ó, o próximo passo, veja bem essa parte do financiamento. 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 Aquilo que a gente estava conversando, Ministério do Desenvolvimento Regional. E a parca aí, o Vale do São Francisco, né? A Aurora agora beneficiada com a transposição. E ela vai receber o quê? Recursos. Ela pode receber recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional. É um dos pontos. E o outro ponto é a questão das emendas de deputados federais. Ontem, quem assistiu o Jornal Nacional viu que, para esse ano, os deputados federais tiveram um pacote de emendas de 34 bilhões de reais. E significa anualmente, para cada deputado, uma fortuna de 66 milhões de reais. Quer dizer, muito dinheiro. É um dinheiro absurdo. E que, se não for bem aplicado, que grande parte não é, a gente não vê resultado, né? O pessoal, ninguém sabe o que é que esse povo faz com o dinheiro. Então, esse dinheiro tem que ser aplicado. Ó, eu vejo nessa questão do financiamento para a Aurora, sabe como seria? Tipo, alguém tem um projeto. Não, eu vou aqui em Aurora, eu quero começar o meu plantio de feijão. Feijão de corda, feijão ligeiro, que a gente chama que é com 60 dias. Outro, eu quero aqui iniciar uma plantação de hortaliças. Aí o Ministério do Desenvolvimento Regional, em parceria com o Banco do Nordeste e o próprio Ministério da Agricultura, eles já eram para quê? Pegar esses projetos, né? Por isso que é bom ter os estudos, como é que funciona a cidade. Ah, você tem água. E apresentar o seguinte, pronto, nós vamos liberar aqui um recurso para você, dentro daquilo que realmente já fizemos estudos em outras cidades, que tem o desenvolvimento aqui do agronegócio, para você plantar isso. Aí dava treinamento, os técnicos e o acompanhamento para que essa pessoa pudesse aprender e ela já começasse a andar sozinho. Porque muitas vezes essa alocação de recursos para jogar e sem as informações, sem o treinamento, sem o preparo, sem o técnico, é mais uma oportunidade desses políticos malandros fazer um desvio. E quando você quer um negócio sério, você acompanha o projeto do início, meio e fim, para que esse projeto possa ter um amadurecimento e a pessoa possa se tornar independente. Então, o que a Aurora vai precisar muito dessa parceria do financiamento do Ministério do Desenvolvimento Regional seria o apoio do Estado com as pessoas técnicas e o acompanhamento até o amadurecimento produtivo, né, do agronegócio de Aurora e outras regiões vizinhas, os quais serão beneficiados com a transposição. Então, ou seja, você dá atenção ao recurso, né, você realmente dá a importância necessária para quem quer investir naquilo. Ah, mas é dinheiro público, mas precisa realmente, mais ainda, ter atenção, investimento e acompanhamento. Porque no Brasil, essa história de dinheiro, de recurso público, ficou tipo um sinônimo. Ah, se perder é público. Não, não existe questão de perca. Você tem que acompanhar para aquele investimento ele ser com resultado positivo, para que você lá na frente possa fazer tem que ter um mais retorno, ainda. Tem que ter um retorno, exatamente. Exato. Então, eu acho que, assim, até pelo que eu vi, algumas notícias do próprio Ministério do Desenvolvimento Regional, que eu andei acompanhando, os recursos que mandou pelo Vale do Parnaíba e do Vale do São Francisco, eles foram, assim, meio na doida, porque alguns deputados levaram essas emendas, mas chegou lá, o pessoal não tinha projeto. Cara, você sabe que você tem 60 e poucos milhões anualmente. Vai chegar numa prefeitura, tu vai precisar que aquele projeto esteja lá preparado no papel, já pronto para ser executado. Mas não tu chegar com dinheiro e não tem nada, e muitos desses recursos, quando não encontram o projeto, que é outro agravante maior que a gente precisa orientar a população, muitas vezes quando os recursos vêm, eles voltam porque não existe um projeto. E aí cabe, os políticos representantes daquele local, ter eles guardados para quando a oportunidade chegar e apresentar e as pessoas certas. Isso acontece em todo o município, principalmente aqui no Ceará. A vinda de recursos, que aconteceu aqui no Maranguape, não tem projeto, não tem ninguém que tenha realmente a iniciativa. Aí o que acontece? Ele volta. Quando não volta, é extraviado no meio do caminho aí por maus políticos.
Perfeitamente. Dando continuidade, a gente pega a parte econômica, que é a teoria que a gente, quer dizer, que é o referencial teórico para esse estudo, para esse planejamento para a Aurora, um planejamento de longo prazo, não é o planejamento da noite para o dia, que muitas pessoas confundem as coisas. Trabalhar com economia é médio e longo prazo. Então, uma trajetória provável de crescimento e desenvolvimento econômico, né? Essa é a nossa proposta. Por que provável? Porque a gente tem que primeiro levantar os dados, fazer o estudo técnico, saber onde é que deve ser aplicado os recursos, as potencialidades do município, né? Para que a gente possa ter uma produtividade de escala, quer dizer, diminuição de custos e aumento de produtividade. Essa é a questão, né? Um desenvolvimento com vistas a fatores de aglomeração, aquilo que eu falei. Chega, feita toda a análise, apontadas as potencialidades, leva-se ao mercado e mostra-se aos capitalistas. E os capitalistas que acharem interesse, eles vão investir, porque se eles verem que tem retorno, eles investem. Na medida em que entra uma empresa e começa a investir, essa empresa vai demandar recursos de outras regiões. Quer dizer, quando ela demanda, ela vai gerar o quê? Vai gerar receita nas outras empresas, vai gerar mais emprego, vai dinamizar a economia. Agora, para dinamizar, tem que ser feita com vistas a quê? Aquilo que eu coloquei aqui embaixo. Tendência à base exportadora, evitando retornos decrescentes nas atividades principais. Prazo, longo prazo, não tem jeito. Não adianta pensar que é da noite para o dia, que não é. Quem está nos ouvindo tem que entender que tem que ter paciência, porque o nosso trabalho, a gente está com vistas o quê? A Transnordestina. A Transnordestina sai daqui 3, 4 anos, ninguém sabe. Mas dá tempo de se organizar até lá. Então é nesse sentido. Isso aí. Quer comentar alguma coisa? Sim. Dentro dessas observações que eu estou vendo e fazendo uns cálculos aqui, se a gente trabalharmos com tudo que a Aurora tem, você acredita que, eu vou botando aqui como um cara otimista na geração que o próprio agronegócio pode fazer em um período de 10, 15 anos, anualmente gerando o quê? 750 pontos de novos empregos, que daria em torno dos seus 10 anos, 7.500. Aí você praticamente empregava 18% da população. Ou seja, isso nas oportunidades a médio e longo prazo, né? Você colocando isso, ocupando todo o pessoal, porque como tem são 24 mil e poucos habitantes, né? Sim. Aí Perfeito. eu estou colocando 18% da população como 18% dessa população apta a trabalhar, né? 18% daria 1.360 e poucas pessoas, assim, para logo de início sendo empregadas. É aquilo que você vai fazer. Cara, quantas pessoas eu vou empregar nesse agronegócio? Você vai empregar quem vai plantar, o rapaz que vai ajudar, os técnicos, o comércio que vai vender mais porque vai ter que contratar, o caminhoneiro, o ajudante. Ou seja, você vai levando isso, aí você vê a noção. Você está lá, eu consigo anualmente empregar quantas pessoas nesse modo? Sei lá, 750 anualmente, 750. Em 12 anos, você está gerando 62 vagas de emprego. É isso que tem que ser feito, né? Dentro desses projetos a gente levar. Tudo isso caminhando, ela gera essas vagas de emprego. Anualmente, aí eleva-se esse valor. E aí, com pouco tempo, 10 anos, você tem uma população aí de Aurora já caminhando para 20%, 30% empregadas. Porque eu acredito que hoje talvez não tenha aí 5% da população empregada, assim, sem ser de algo público, né? Exato. É você fazendo... Muito menor, é inexpressivo. Inexpressivo. Pois é, ou seja, você tentando fazer com que a empregabilidade ela vai crescendo conforme o desenvolvimento. Isso nós estamos colocando aqui, eu colocando de forma de movimento moderado. Mas vai que dá um pum, uma explosão. Quantas vagas de emprego ela não vai surgir? Ao ponto de empregar até as pessoas dos municípios vizinhos, como acontece aqui em Maracanã, que ela emprega o pessoal de Calcaia, Maranguape, Fortaleza, entendeu? Então, ou seja, é você enxergar as oportunidades de emprego. Que eu posso trabalhar para que essa cidade aqui, as vizinhas, possam ser geradoras de emprego. E aí, com isso, eu melhoro a vida das pessoas, que é a chamada questão socioeconômica. Entendeu? É pensar realmente grande, assim, né? Eu tenho um mentor, e ele sempre gosta de dizer assim para mim, pensar grande, começar pequeno e persistir.
A Aurora tem que pensar grande. Ela tem que começar pequena. E ela tem que persistir. Até porque todas as cidades hoje, expressivamente grandes de um ponto de vista econômico, não necessariamente do ponto de vista urbano, mas do ponto de vista econômico, começaram pequenas, né? Exato. Começaram os pequenos. É porque hoje, essa questão da facilidade, eu digo, geralmente eu uso a minha cidade para exemplos, para não ser seguido. Maranguape, na década de 50 para 70, já foi o principal polo industrial do estado. Perdeu por causa da emancipação do Maracanaú. Só que ela tinha indústria. Só que ela deixou de acreditar nela. Ela tem terra, só que ela não tinha recurso hídrico energético, mas ela poderia batalhar. Então, os políticos daqui viram uma oportunidade de quê? Num município grande desse, que é o segundo maior, o terceiro maior aqui do estado, de prender a população por chamado voto de cabresto. E todo ano aqui vende a ideia de um polo industrial. Esse polo industrial, ele já me irrita desde quando eu era moleque. Quando eu saí na faculdade de administração e de economia, aí que eu fiquei mais irritado. Agora, porque o pessoal acha... Sim, é porque o pessoal acha que o polo industrial vai chegar assim. Pronto, aqui está o terreno, vai chegar 10 indústrias, vai chegar 15 fábricas. Não é assim. Aí quem dera que fosse. Até porque o custo de um empresário tirar a sua empresa de um local para o outro é muito grande, tem que compensar. E o pessoal não aprende a quê? A fazer com que as empresas internas, os empreendedores, os microempresários, eles podem crescer. E para isso você precisa dar oportunidade. E aí os outros vai vindo conforme as oportunidades que você vai oferecendo. Mas não, o pessoal quer vender que o negócio vai chegar pronto. Mas não é assim que funciona. Pois é. E corre o risco, a gente está até atravessando na frente, certo? A gente está dando um passo muito grande nessa nossa ideia, porque corre o risco, mais lá na frente, uma lavra da Mangabeira, ou um Cedro, ou uma Missão Velha, fazer um ponto de carga e descarga, e a Aurora perder a oportunidade. Cara, certo? você falou e algo se fizer, não faz em Aurora mais não. Não. E você falou algo que eu já falei para minha cidade. Porque assim, o pessoal acha, não, aqui vai ser o canto. Cara, não, vamos brigar para ser. E é por isso que a gente tem os projetos que é para apresentar, para convencer, porque que lá é o melhor lugar. Maranguape, ele tem um bom lugar para ser o ponto de carga e descarga na Transnordestina. Mas eu tenho um concorrente feroz, que é Caucaia. E Caucaia está muito mais planejada do que Maranguape. Então, se o Maranguape perder essa oportunidade de ter o porto de carga e descarga da Transnordestina, ele não vai ter outra não. Até porque é uma certa distância de um para o outro. Não é vizinho para o outro, não é nem parada de metrô ou de ônibus. Esse trem ele vai seguir tantos quilômetros para poder ter lá na frente tem um, entendeu? Que é uma questão estratégica e logística. Então, se Maranguape perder, ele realmente, essas coisas que eu estou falando aqui, vai se perder da mesma forma. Se a Aurora perder esse time e os outros municípios conseguirem, ela vai ter que amargar aí uma outra forma de crescer, porque essa oportunidade vai ser deixada para o lado, vai perder por alguém que foi mais esperto, que chegou com um projeto, né? A gente está falando nós dois aqui, eu sei dessa sua preocupação do desenvolvimento de Aurora, e a gente tem um projeto aqui técnico, tangível e de forma bem concreta e robusta. Mas nós estamos pensando só nós. Mas será que os outros vizinhos não tem jeito também de fazer a mesma coisa, não? Apresentando? Porque também que o desenvolvimento do seu município. É a chamada competitividade direta, que eu gosto de brincar. Essa é a chamada competitividade direta. É um município brigando com o outro. Hoje é um município que ele quer tirar a empresa do outro, ele quer favorecer. Porque esses modelos de gestão empresarial, que eu gosto de brincar, não, as prefeituras têm que ter uma gestão empresarial. Ela está aqui, ela é pública, mas ela está brigando com várias outras gestões, outros municípios, e ela tem que crescer, ela tem que tomar espaço, ela tem que ganhar a empresa, poder financeiro, econômico, político. Então, quando você pega um político e tem essa visão, os outros municípios que não têm os políticos, né, os outros prefeitos com essa visão, eles acabam sucumbindo para aquele que tem visão. Foi isso que aconteceu com o Maracanaú. Maracanaú, por muitos anos, teve uma visão de gestão empresarial. O foco era crescer, era tomar, era expandir, entendeu? Enquanto os outros municípios só aguardando aqueles recursos que vinham do Estado ou do governo federal. Por quê? Porque os gestores eram só aqueles que já foi de pagamento, o pessoal que eu quero contratar para ser minha base eleitoral, enquanto o outro brigando ferozmente como se fosse uma empresa de ponta. Perfeitamente. Então eu fico de alma lavada, sabe? Porque a gente está com essa ideia, a gente está denunciando aqui, está mostrando o projeto e denunciando o que é que pode acontecer.
né? Quer dizer, a gente fica Exato. até de certo ponto, assim, fiz meu papel, a sociedade é Uhum. quem vai decidir o caminho que quer, né? A gente faz isso aí. Dando continuidade ao slide, temos aqui os créditos finais, né? Agradecer ao pessoal que assistiu, né? Esse slide de apresentação Uhum. do planejamento econômico, com ênfase na iniciativa privada para a Aurora nos próximos longos prazos. Né? De modo que, Suderlan, é isso. Esse debate que a gente fez aqui, quem assistiu entendeu a nossa proposta, quem assistiu acompanhou, viu a nossa intenção, e nenhum dos outros candidatos estão debatendo isso aí, não. Nenhum. Estão pedindo Não. voto. Estão pedindo voto. Aí, Estão pedindo assim, voto. estão pedindo voto, eles, não, vou fazer para a saúde. Não apresenta um projeto, o que é que vai fazer para a saúde? Não apresenta nada. Não, vou fazer. Emprego ninguém fala. É a parte econômica, Não. ninguém quer se comprometer. Né? Exato. Ninguém. E aí, olha, para nós que somos da área econômica, já é difícil a gente dizer assim, eu vou garantir emprego, porque eu preciso saber de onde é que vai vir a renda, de onde é que vai vir Ninguém o garante isso crescimento. aí. Ninguém garante. Né? Ninguém Exatamente. garante. Agora, tu imagina o político que nem lê e nem sabe de economia. Como é que ele vai Nem sabe prometer algo que não é da competência dele? Porque é uma coisa que eu sempre falo que eu fico muito pé da vida, é política abrindo a boca falando, o cenário geopolítico. Algumas palavras de economia ficam muito na moda com esses 2 anos de crise que nós estamos enfrentando. E aí, para quê? Para vender a base, que eles são conhecedores daquele problema. Aí pega um artigo e lê. Mas, cara, um artigo, muitas vezes, ele está amarrado com outro artigo. Ele está amarrado com o pensamento de outro economista. Ele está amarrado com um estudo de causa lá de um outro país. Então, não é um negócio só para tu pegar, ler aqui para falar. É por isso que o Brasil não está crescendo dentro da questão industrial e socioeconômica, e a gente tem esses problemas, porque eu sempre gosto de falar, cara, desde o governo da Dilma para cá, houve ministro da Economia muito, digamos assim, falhos. E esses ministros não entendiam como é que funcionava essa macroeconomia. É como se o Brasil, eles pensavam assim, o Brasil é um país da Europa, um país pequeno, pronto, beleza. Não, ainda existe desigualdades muito altas e gritantes no Brasil, região norte, sul, nordeste, centro-oeste, A sudeste. pobreza. Exato. Então, como é que tanto que ele só fala assim, aonde eles querem mostrar o desenvolvimento? Na região centro-oeste, onde está o agronegócio. A região sudeste, mas mesmo assim, com prejuízo grande, perdendo 2% anual, né, para negativo, o crescimento industrial, que foi o ABC Paulista, aquela região toda, que já foi muito grande. Aí você vem aqui despontando o crescimento no Nordeste, algumas empresas independentes e financiamento estrangeiro, mais apoiado com o turismo e o comércio. Então, mas assim, é desigual. O Brasil é um país continental. Quantas pessoas pobres, né, estão aí enfrentando essa dificuldade? São 33 milhões passando fome, mas quase 12 milhões e meio desempregados. E isso nós estamos falando só aquilo que é dado nesse exato momento. Ninguém sabe os outros dados. Como está o desenvolvimento da região norte? Como está o desenvolvimento da região sul? Será que todos os estados do sul são bem desenvolvidos? Existe igualdade ou desigualdade? A gente sabe que o Nordeste é desigual. Existem apenas 3 estados aqui do Nordeste que são fortes. Que é o caso da Bahia, Pernambuco, e o Ceará só se tornou nas últimas décadas para cá, ou seja, uma economia ainda muito frágil a qualquer impacto. O pessoal tem que entender que já fomos um estado pobre, principalmente na década de 90. Só porque a economia cresceu não quer dizer que seja uma economia robusta como a de São Paulo, que pode enfrentar 1 ano, 2 anos de declínio econômico. Que aí a gente tem que ver realmente se o estado do Ceará está preparado para enfrentar essas crises. Ele veio crescendo, mas chega um momento que o gráfico começa a dar daquele declínio. E aí as outras regiões. Então, para a gente se proteger, a gente tem que desenvolver as economias internas, a questão das microeconomias. É uma coisa que eu quero levar para a tese de mestrado e depois chegar para o doutorado, sobre essa questão das micro e macroeconomias. É encarar ela como algo individual e não homogêneo, como muitos dos ministérios aqui e das secretarias do nosso país encaram. Tudo é igual. Não, não é igual. Por exemplo, a situação aí econômica de Aurora é diferente de Juazeiro, né, de Brejo Santa Catarina, Brejo Santa de Russas. Pois é, ou seja, aqui de Maranguape... Russas já é mais em cima, Russas é mais centro-norte ali, né? Exatamente, ou seja, o pessoal, eu acho que infelizmente, eu acho que nem o nosso governo do estado, ele consegue entender como é que funciona as micros e as macroeconomias do estado. É por isso que talvez eles deixam passar essas oportunidades. Um negócio desse, com a vida da transposição da Transnordestina, já era para ele já estar apresentando para os municípios ao redor um plano piloto. Pessoal, chegou as águas, a gente já sabia, esse projeto já vinha lá atrás,
Esse é o projeto que nós queremos propor para desenvolvimento dessas regiões aqui. A Transnordestina vai cortar aqui. A gente vai saber quais desses municípios aqui são propícios para o ponto carga e descarga. Tu está entendendo como a falta do poder público dessas ações aqui é gritante? É preciso que os cidadãos comuns, entre em ação, apresentem algo que eles eram para apresentar. Perfeitamente. É muito falho isso. Exato. E eu gostei... Olha, sim, conclua. E eu gostei demais dessa live, porque, assim, cara, duas coisas. Primeiro, é uma live técnica com um amigo aqui, né, da área. E o segundo, cara, eu me senti como se eu estivesse saindo lá dos bancos da faculdade, ó. Fiquei defendendo aqui, ó, os meus trabalhos e o professor questionando, aluno lá questionando. Não, é assim, assim. Eu acho que a política devia ser assim, composta por projetos, cara, realmente. Não aquela coisa vaga. Eu prometo fazer tal, beleza, de onde? O papo aqui foi muito bom, né? Foi muito produtivo. Quem acompanhou entendeu melhor a situação do município de Aurora. Eu acho que não só do município de Aurora, porque, assim, esses municípios são muito parecidos. E muita gente que assistiu aqui, que viu, identificou seu município com Aurora, né? Eu espero que aqueles que tem, a maioria que tem assistido aqui tenha sido de Aurora para entender a complexidade, o que é que a gente quer fazer, o que é que precisa ser feito. Né? Exato. Só para você ver... Pode falar. Perdão. Não, e a minha preocupação aqui, falar sobre dentro de Aurora, aquele estudo que eu fui conhecer o município, dentro das peculiaridades que ele existe, que eu posso dizer que tem uma similaridade aqui com o meu, mas ele tem muito mais oportunidade do que o meu. O meu, infelizmente, não tem um rio perene. Nós temos bacias hídricas que não atendem mais a necessidade. Se tivesse aqui um rio, como Salgado, cortando a cidade, eu já tinha gritado aqui aos 4 cantos do mundo aqui do Maranguape, que a gente precisava aproveitar essas águas no agronegócio para a indústria. E a gente hoje, um dos motivos que essas empresas não vêm para cá é que eles dizem na nossa cara, infelizmente Maranguape não tem água. Aí tu pergunta, como é que Maranguape não tem água numa região serrana? Por causa disso. Somos uma região serrana íngreme, onde a água ela não fica aqui. Mas e aí, por isso que é necessário fazer as bacias hídricas para que a gente possa ter essa água armazenada. É diferente aí onde a água ela passa cortando. E como tu mostrou, mesmo em período de seca, ela mantém um fluxo fluvial de 14% a 15%. Perfeitamente. Então, essa live esclareceu, essa live foi muito importante, né? Fizemos uma coisa totalmente diferente do que os outros candidatos não vão fazer. Eles não vão apresentar nada para a população. Vamos dizer que é candidato, tal, que até o apoio de fulano, disse que não é aquela politicagem comum que todo mundo sabe, né? E o povo é quem vai escolher, né? Vamos continuar nossa campanha pedindo voto até dia 2 de outubro, né? E com certeza. Sim. E o fato de eu mesmo me apresentar como um político técnico, que eu acho, assim, as pessoas, porque não tem opção. Tem opção. Talvez a opção é que não é aquela apadrinhada daquele político que tu gosta dele. E as pessoas que têm projeto, que têm uma vontade de fazer mudança, elas não estão agarradas com esse tipo de pessoas. E aqui nas minhas redes sociais... Não é à toa, olha. A Aurora votou em 112 candidatos a deputados federais diferentes. Maranguape foi 180, se eu não me engano, não foi? O município do Barro votou em mais de 90 candidatos a deputado federal diferente. Vaz Alegre votou em mais de 120. Quer dizer, as pessoas não estão fazendo essa votação pulverizada porque não encontra mais um político que tenha não um político tradicional, que está em crise, né? Uma votação tão pulverizada assim é porque as velhas oligarquias, os velhos comandantes, as velhas lideranças estão em crise. Não conseguem direcionar essa votação para um candidato deles. De modo que a população quer um político novo. A questão é nós fazermos nosso papel, a gente fazer essa live, que foi muito importante, e pedir o voto, né? É isso aí. Exato. E para falar, finalizando aqui, o que eu percebi aqui, desde a eleição passada, os vários políticos da minha cidade, eles tentaram aqui construir uma narrativa de que eu era uma pessoa comum, sem informação. Uhum. Ou seja, cara, eu tive que ralar para mostrar que eu era uma pessoa do mundo acadêmico, do mundo empresarial e com informação técnica.
Porque eles não querem esse tipo de pessoa vindo. Aí muitos políticos têm que enfrentar isso. Que eles conseguem vender uma ideia, essa turma que está vindo nova, com informação, com projeto, que não é pessoas técnicas, conhecedoras com projetos, descredibilizando a sua imagem e até a sua experiência profissional, no caso a minha. São 17 anos em instituições privadas passando por todo tipo de área de gestão de uma empresa. Já trabalhei em empresa que ela tinha faturamento anual na casa de 36 bilhões, que era o grupo, né, Via Varejo, né, onde está o grupo Casa Bahia, ou seja, uma mega empresa, também a Magazine Luiza. Então, acompanhando a própria empresa que eu estava trabalhando, até me preparando caso chegasse a um posto de gerente regional, supervisor regional, diretoria, qualquer algo do tipo. Então, você vê na instituição privada, você vê como é que funciona, aí você quer trazer aquilo para dentro da pública, aí você se esbarra com pessoas que não têm informação e quer vender a ideia de que você é igual a eles. Ah, é mais um não. Você que é o mais um aí, que precisa ser tirado. Perfeito. Eu só tenho a agradecer, Suderlan, agradecer ao público que nos acompanhou e dizer, no dia 2 de outubro, vamos juntos, vamos concretizar esse nosso projeto, vamos com Suderlan de Castro, número 3389, para deputado federal. Peço o seu voto a você que está nos assistindo, vamos firmes, né? E dizer que essa live, você que assistiu, acompanhou aqui a nossa intenção, e dizer que nós estamos confiantes e vamos vencer essa eleição, né? No dia 2 de outubro, Suderlan de Castro, deputado federal com o número 3389. Eu só tenho que lhe agradecer, meu amigo Suderlan, meu colega de profissão. Vamos firmes e vamos chegar à vitória, se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu que tenho a agradecer por esse convite, cara. Fiquei muito feliz mesmo. Aqui é uma das coisas que eu vou carregar para a vida toda mesmo, né? Porque antes eu falava muito de economia dentro da faculdade, ou então uma conversa assim esporádica no trabalho. Mas hoje, dentro do cenário político, falando com um amigo, assim, dentro do que a gente quer, cara, eu fico muito feliz porque a gente está mostrando que o nosso país, aqui, o nosso estado ainda tem jeito, viu? Perfeitamente. Tem sim, tem jeito. E nós vamos até o fim, né? Vamos até o fim, porque a gente vê que tem luz no fim do túnel. A gente estudou, a gente se preparou e vê que tem condições de fazer. Exatamente. Não é fácil. É aquele slogan que eu digo, né? Muito trabalho a fazer. Não é fácil, mas dá para fazer. A questão a diferença é querer, e não querer. Aqueles que querem é os que não querem. Diferentemente dos que não querem, nós queremos. Então a gente pede a você, meu amigo, mais uma vez o voto. Nós vamos vencer essa eleição. Dia 2 de outubro, Suderlan de Castro, deputado federal 3389. Exatamente. Vocês que estão acompanhando a live, desse voto vai querer deixar online aí a live? Olha, aqui fica no seu critério. Eu sei que as informações técnicas, a gente se preocupa muito nessa questão de outros espertalhões, né, se apropriarem disso. Eu digo isso por causa que eu vi 2 políticos se apropriar de um projeto meu. Aqui no município de Maranguá, a gente perdeu o CineIDT. E no debate dos vice-prefeitos, que eu confrontei o vice, que é o vice atual, eu tinha falado sobre a criação de um ponto de apoio que ia dar suporte parecido com o Cine. Ele quis me indagar, ou seja, contrapor aquele argumento porque a cidade não tinha a população adequada de 200 mil habitantes para criar um Cine. E eu faltei na réplica e disse, não é um CineIDT, eu conheço muito bem a lei. Eu estou querendo criar algo interno para a cidade para dar suporte a quem está buscando emprego. Foi o que aconteceu, ganharam a eleição, aplicaram o meu projeto. O outro ex-candidato a prefeito, num projeto que eu tinha, que era a criação de ciência e tecnologia voltada para a área da Revolução Industrial 4.0, informática, eletromecatrônica, robótica, ele pegou, deu de presente para o candidato a deputado federal dele, que está apoiando e está vendendo aqui na cidade, o panfletozinho, como a ideia fosse deles, entendeu? Então eu sei como é que a gente tem uma ideia bacana, que muitos espertalhões aproveitam, só que tem uma desvantagem para eles. A gente sabe como iniciar e tocar aquele projeto. Eles não, como não é deles, eles não sabem nem por onde começar nem terminar. Aí, eu digo a você, se você quer que ela fique aqui, é só dizer, se não quiser a gente não deixa pode tirar, quero não, porque esse trabalho que a gente fez assim é só para o projeto, para o povo de Aurora. E, como você disse, né, a gente é que iniciou, a gente é quem tem toda a logística para fazer isso aí. Exato. Não vai entregar a aventureiro e nem a
a pessoas que querem se aproveitar e tirar vantagem, não, de jeito nenhum. Fazer um Não, negócio mal exatamente. feito ainda. E ainda faz um negócio mal feito. Faz. Os dois aqui é muito mal feito. E até que eu falei com a professora Soraya, aqui do Sindicato dos Professores, eu falei, esse projeto aqui é meu. Esse projeto que eles estão trazendo aqui, esses cursos da preparatória da Revolução Industrial 4.0, e já começa errado. Não é o deputado que vai fazer. É a prefeitura, em parceria com o Ministério da Educação, mais a Secretaria de Educação, porque o recurso vai sair lá e ela será um braço para poder complementar a educação, principalmente com essa perca aí que a gente teve da pandemia. Então, para você ver como eles pegam uma ideia total errada, e aí vende, aí a população acha que é deles, e aí, para mim, é um motivo de enganar a população, segundo, outro motivo de desviar recurso. Perfeitamente. Então, apague isso aí, não deixe, né? O pessoal que tiver dúvida, a gente está pronto para responder, a gente esclarecer tudo de novo. Se alguém quiser outra live, a gente não tem problema, mas deixe isso fora aí. Não deixa ao vivo, não deixa gravado. Pois é, meu irmãozinho, meu boa noite para você, boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu só tenho a agradecer muito mesmo. Vamos ficar por aqui pelo WhatsApp e estamos à disposição de qualquer dúvida e qualquer questionamento. É isso aí. Um abraço e meu boa noite a todos. Para você também, meu irmão. Boa noite. Um abraço. Que Deus abençoe. Como é que faz para desligar aqui? Eu acho que eu tenho que fazer isso aqui, ó. Quer ver?